Bora aí, metaleirada véia! Fala novamente sobre Iron Maiden. A gente gosta de falar do Iron Maiden aqui no canal, porque o Iron Maiden é popular, é uma banda legal, não é? A gente vive falando deles aqui ontem, teve a live Metallica versus Iron Maiden. Quem é melhor? Na verdade, não é quem é melhor, né? Quem é mais popular? A pergunta correta seria essa. Aliás, eu nunca gosto de colocar as coisas nesse termo quando se fala de música. Não existe quem é melhor, não existe quem você gosta mais. Nesse caso, eu amo as duas bandas, né? Gosto mais de uma ou gosto mais de outra, mas isso não quer dizer que uma seja melhor que a outra, né? São pontos de vista diferentes. Mas enfim, ontem a gente fez essa live aí, Maiden versus Metallica, foi muito legal. Quem não viu o resultado da live, veja que a live está disponível aí no canal. Não vou entregar aqui qual foi o resultado, mas foi divertido. E agora eu vou falar novamente sobre o Maiden, sobre guitarristas do Maiden especificamente. Não é sobre a banda, sobre um atual guitarrista, que é o Adrian Smith, e um ex-guitarrista, que inclusive foi o cara que deu lugar ao Adrian Smith, que é o Dennis Stratton, né? Primeiro, vamos começar falando sobre a dupla parceria aí de Adrian Smith e Rich Kotzen, dois super guitarristas que estão lançando um primeiro disco conjunto. Eu já mostrei aqui no canal outras vezes, né? Mostrei a primeira música que eles lançaram com clipe e tudo mais, né? Estão lançando uma segunda faixa desse disco que ainda vai sair, sai no dia 26 agora de março. E essa faixa me surpreendeu mais que a primeira. A primeira é mais tradicionalzona. Essa segunda me surpreendeu que aparece o Adrian Smith cantando e cantando muito bem. Me surpreendeu. Eu achei que o disco ia ser basicamente o Rich Kotzen cantando e o Smith ia ficar só tocando, né? Porque o Rich Kotzen é guitarrista, vocalista. E o Adrian Smith a gente conhece ele mais pelo trabalho de guitarrista, backing vocal e tal, mas me surpreendeu muito a voz dele. Lembra um pouco Glenn Hughes e tal. Bela música, bela música. Os dois cantam pra caramba, além de tocarem muito, né? Então a gente vai ouvir um trechinho só da música. Eu tentei pegar um pedacinho, porque eu tenho que mostrar 10 segundos aqui para não tomar bloco do YouTube, que pega um pouquinho do vocal, o finalzinho do vocal do Adrian, depois tem um espacinho, um pouquinho, 3 segundos do vocal do Rich Kotzen, que a gente já conhece, inclusive, né? Muito bem de tantas músicas que ele já lançou, né? Então vamos dar um play aqui, ó. Esse é o Adrian, né? E esse é o Rich Kotzen, meu. Os dois cantando muito. O vocal do Rich Kotzen a gente já conhece bem, né? O trabalho dele solo, tem bastante músicas conhecidas, tocam na rádio e tudo mais, né? Além dele, Warner Dogs também, né? Bastante conhecida a banda, projeto, né? Ele já tocou também com o Mr. Big, com Poison, vocês sabem, mas que tem grandes vocalistas, né? Agora, o Adrian Smith, o trabalho dele é mais conhecido com o Iron Maiden, evidentemente, né? E também foi guitarrista da banda do Bruce Dickinson e tal. Mas eu nunca tinha reparado no vocal dele o quanto é bom. Os dois cantam muito, o clipe é bem bacana. Eu vou colocar já na aba comunidade do canal para quem quiser assistir o clipe completo e ouvir essa música linda que os caras fizeram. Se o disco for nessa pegada aí, vai ser um descasso. Vai ser meio Coverdale Page, né? Vamos lá. Olha só que eu tô reparando aqui. Eu tô com o logotipo aqui, ó, do Rock Diversão, né? Aqui, ó. É difícil de apontar para o lugar certo, né? Porque a mão vai para trás, aqui, mais para cá, porque eu fico vendo ao contrário, tipo espelho, né? Foi o programa que rolou mais cedo, o programa do Ivan, Rock Diversão. Tava bem legal, inclusive, o programa hoje, e a gente usa o mesmo programa aqui de transmissão, tem que mudar o logotipo, às vezes a gente esquece. Então, outro dia a gente começou a live do programa dele com o meu logotipo, aqui do canal Rodrigo Branco, e hoje eu tô fazendo vídeo com o logotipo dele. Vou trocar agora. Tcharam! Troquei. Vou trocar porque agora eu vou trocar o tema. Quando o Adrian Smith entrou na banda no lugar do Dennis Stratton, foi o guitarrista do primeiro disco, um dos guitarristas do primeiro disco do Iron Maiden original lá de 1980. O Dennis Stratton deu uma entrevista recente dizendo que foi ele quem deu a ideia no Iron Maiden da banda ter as guitarras gêmeas, né, guitarras duplas, que dá um som especial muito característico do Iron Maiden, inclusive, né? Não é invenção deles. Já existiam outras bandas que faziam isso. Algumas são muito características e vocês que nunca pararam para pensar nisso podem até reconhecer. Por exemplo, o Thin Lizzy.
O Thin Lizzy é a banda mais característica dessas guitarras dobradas gêmeas. As duas guitarras tocam igualzinho a mesma coisa. E não é toda banda que faz isso. A maior parte das bandas não faz isso. Cada guitarra tá tocando uma coisa diferente, né? Eventualmente, algumas partes podem dobrar. Mas nessas bandas, tipo o Thin Lizzy, normalmente as duas guitarras estão fazendo exatamente a mesma coisa o tempo todo. Então dá um som dobrado, um som é bem característico, né? E essa característica também é bem comum no Judas Priest, né? Essas bandas inglesas, no caso o Thin Lizzy ali da irlandês, mas estava ali na mesma cena ali do rock britânico, né? Lá no Reino Unido. E aí o Dennis Stratton disse que a ideia do Iron Maiden ter esse som dobrado, meio, né? Cavalgado das guitarras, foi dele, né? Lá quando ele entrou na banda, na época a banda era um trio, de acordo com ele. Tinha o Steve Harris, o Paul Di'Anno, vocalista, né? Que foi o vocalista dos 2 primeiros discos, e tinha o guitarrista original, que eu sempre esqueço o nome dele. Peraí, vou precisar colar aqui, que é o... Deixa eu achar aqui. Peraí. O Dave Murray. O Dave Murray. Aí ele entrou para fazer a segunda guitarra e sugeriu o batera Clive Burr, porque até então eles não tinham também um batera fixo, né? Tava sempre mudando ali, isso bem no começo da banda. Em 79, né, na época que eles assinaram com a gravadora EMI, quando a banda ia explodir, antes de gravar o primeiro disco. Ele disse que os caras entregaram para ele o EP The Soundhouse Tapes, que virou uma lenda, esse EP aí, né? Que tem vinil, raridade e tudo mais. Tinha o guitarrista Paul Kearns, né? Que não aparece acreditado, e o baterista era o Doug Sampson. E aí ele sugeriu deles fazerem as guitarras gêmeas, que virou uma característica da banda. E aí ele deu a seguinte declaração: eu sempre estive envolvido com bandas que traziam guitarras em harmonia, como o Lionheart, tá? Inclusive essa foto, ele tá com a camiseta dessa banda Lionheart, ele gravou um disco, o último disco de estúdio que ele gravou é com essa banda em 2017, né? E o Praying Mantis, né, que é uma banda importante também da década de 80. Então entrar pro Iron Maiden e fazer esse estilo de guitarra em harmonia pareceu transformar bastante o som da banda. Me deram carta branca para colocar harmonias onde eu achasse que deveria, que deixaria as músicas mais interessantes e maiores. Eu fiz o que fiz e funcionou. E ainda funciona agora com as 3 guitarras, né? Porque depois entrou o Yannick Gers, né? E aí o Adrian Smith saiu para acompanhar. Nessa época entrou o Yannick Gers, o Adrian Smith saiu para acompanhar o Bruce Dickinson, e quando o Bruce volta para a banda, ele traz obrigatoriamente, né? Colocou como condição que o Adrian Smith voltasse para a banda. E aí eles ficaram com 3 guitarras. Agora, eu achei curioso ele, na afirmação aí do Dennis Stratton, dizer que ele influenciou o Thin Lizzy, né? Ele diz que ele reconhece que o Wishbone Ash foi a banda precursora dessas guitarras dobradas. Isso é verdade, né? O próprio Thin Lizzy e o Judas Priest tem essa influência dessa banda chamada Wishbone Ash, que é um clássico lá do início dos anos 70, né? Mas aí ele faz a seguinte declaração: ó, eu lembro que em Londres, em meados dos anos 70, com a minha banda RBD, né, que é o Rasmus Down Boulevard, eu e o Dave Edwards sempre fazíamos guitarras em harmonia. E foi o início do Thin Lizzy, no início dos anos 70. Lembro de Scott Gorham, vejam só, sentar e nos observar tocando as guitarras em harmonia. Todo esse estilo veio do fim dos anos 60, início dos anos 70, do amor pelo Wishbone Ash. Outras bandas começaram a usar, mas sim, é uma grande vantagem saber que o Maiden usa esse estilo e que é legal, concluiu ele. É meio ousado ele falar isso aí, né? Porque o Thin Lizzy fazia isso antes do Iron Maiden. Então não sei dizer. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Mas diz ele que ele já fazia isso com a banda anterior dele, antes do Maiden, e que o Scott Gorham teria chupinhado a ideia dele. Acho meio difícil, mas se ele tá falando, quem sou eu para dizer que não? Certo? É isso aí. Esse é mais um vídeo aqui do nosso canal. Vou encerrando por aqui, que já tá ficando longo. Se você curtiu, dá um joinha aí, um like aí no vídeo, e sempre lembrando que aqui no finalzinho aparece
a bolinha para se inscrever aqui, mas isso só para quem está vendo pela web, né? Quem está no celular não aparece. No final aparece a bolinha aqui, né? Para quem está no computador. Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, beleza? Quando eu digo a bolinha aqui, é que é o botão de se inscrever, né? Mas no celular não aparece. Então é isso. Valeu, até o próximo vídeo. Fechou.